Torcedor vascaíno, sextou aqui no canal AV+. Estou chegando nesse Acorda Vascaíno para bater um papo com vocês. Agora, antes de mais nada, você que não tá inscrito no canal, eu peço que se inscreva, para a gente poder bater aquele papo, trocar informações. Você pode criticar à vontade, você pode elogiar se achar que deve, enfim. O importante é que o torcedor participe, né? E pegue o link do canal, espalhe aí para suas redes, dê o seu joinha, você vai ser muito bem-vindo aqui no canal, tá legal? Então eu conto com vocês aí. Bom, vou trazer alguns assuntos. Primeiramente, a arbitragem do jogo Vasco e Sport, né, no sábado agora em São Januário. O árbitro vai ser o Wilson Pereira Sampaio. A torcida do Vasco torce um pouco o nariz para o Wilton Sampaio, mas eu quero lembrar algumas coisas assim, interessantes sobre o árbitro. Não sobre a atuação dele, mas principalmente os resultados do Vasco com esse árbitro. O Wilton é um árbitro bastante experiente, já tem 43 anos, está na FIFA há 12 anos, ele esteve na Copa de 2022, ele já fez diversas finais de vários estaduais no Brasil inteiro, fez finais de Copa do Brasil, fez Libertadores, fez jogos de eliminatórias de Copa do Mundo. Então, um árbitro assim com muita experiência. E sobre o Vasco, as atuações dele nos jogos do Vasco, só para o torcedor lembrar, por exemplo, em 2022, ele foi o árbitro daquele Vasco 1, Ituano 0, lá em Itu. Esse jogo foi na última rodada e classificou o Vasco para a Série A de 2023. Chegou em 2023, ele foi o árbitro também na última rodada de Vasco 2, Bragantino 1, que manteve o Vasco na Série A para 2024. Em 2024, ele apitou Atlético Paranaense 2, Vasco 1 pela Copa do Brasil, mas o Vasco se classificou na cobrança dos tiros penais. Se classificou por 5-4. Então ele classificou o Vasco para as semifinais da Copa do Brasil. Agora, esse ano de 2025, ele ainda não atuou em jogos do Vasco. Esse vai ser o primeiro, esse Vasco Sport em São Januário. Agora, eu costumo dizer o seguinte, o Vasco tem tantos problemas, né? Está tentando resolvê-los da melhor forma, e o menor dos problemas do Vasco é a arbitragem. Entendeu? Esquece a arbitragem. A arbitragem ele pode acertar, pode errar, mas para um ou para outro. Mas esse é o menor dos problemas para o Vasco. O Vasco tem assim problemas e problemas assim complicados. Por exemplo, o Vasco tem uma sequência de jogos. O Vasco agora no sábado vai pegar o Sport em São Januário. Ok. Depois ele sai para jogar com o Ceará em Fortaleza. Depois ele pega o Flamengo no Maracanã. Isso tudo intervalo de 3, 4 dias. Depois ele joga com o Lanús em São Januário. Ok. Depois ele volta para o Brasileiro e joga com o Cruzeiro em Uberlândia. Logo depois do jogo, o Cruzeiro ainda não está marcado, não tem a data ainda, o Vasco joga com o Operário, lá em Ponta Grossa, pela Copa do Brasil. Depois ele joga com o Palmeiras. Seria em São Januário, mas esse jogo, vocês sabem que foi negociado, esse jogo vai ser no Distrito Federal, vai ser em Brasília. Depois o Vasco vai até a Venezuela para jogar com Puerto Cabello. Depois da Venezuela, ele vai para Salvador, para o Barradão, para jogar com Vitória. E depois, 3 dias depois, ele vai para a Argentina para jogar com o Lanús. Então, meus amigos, olha a caminhada do Vasco nesses 10 jogos. Desses 10 jogos, 2 jogos são em São Januário. Né? Um é no Maracanã, o outro é em Brasília, que seria mando de campo do Vasco, aí será um campo neutro, e o resto é só na casa dos adversários, cara. Então, olha as pedreiras que o Vasco vai ter pela frente. Né? Em um mês,
né, do dia 12 agora, sábado, até o dia 13, que é o jogo do Lanús na Argentina, em um mês. O Vasco tem essa sequência de 10 jogos em um mês, quer dizer, são jogos de praticamente 3 em 3 dias. E a grande maioria no estádio, no campo dos adversários, cara. Então, olha a dificuldade que o Vasco vai ter nesse um mês, cara. Então, esse mês, esse um mês aí vai ser um mês de cão pro Vasco. Só joga 2 jogos em São Januário. E aí, o que está acontecendo, né? Está acontecendo uma pressão muito grande da torcida do Vasco, de uma forma geral, né? A pressão é grande. Por quê? Porque o Vasco não consegue, mesmo quando ganha, o Vasco não consegue jogar bem. Né? O Vasco não dá uma tranquilidade assim à torcida. Falar, bom, não, o Vasco jogou bem, mesmo com podia até perder. Não, mas perdeu jogando bem. Então a torcida já fica um pouco mais animada, mas não. Nas derrotas, o Vasco não tem jogado bem e nem nas vitórias o Vasco apresenta um grande futebol. E isso fica muito complicado para o torcedor, porque no Vasco existe eu até já falei isso uma outra vez, mas continua existindo essa situação, porque no Vasco acontecem 2 tipos de pressão. Né? Normalmente, né, em todos os clubes acontece a pressão normal por resultado. Né? Bater um jogo, então existe a pressão por vitória. Então tem que ganhar. Né? Como se o adversário também não tivesse que ganhar. Mas não interessa. O torcedor acha que o time dele tem que ganhar e acabou, ponto final. Então essa é a pressão normal. No Vasco existe essa, que é comum a todos os clubes, mas existe a pressão extra. E o que é essa pressão extra? É a pressão por títulos, pô. Porque aí o torcedor do Vasco fica lembrando, pô, o último título do Vasco foi em 2016, um Carioca. Foi uma Copa do Brasil, mas em 2011, lá se vão aí 14 anos. Aí a Libertadores, já são mais de 25 anos, foi em 98. Aí o Brasileiro foi em 2000, então lá são mais de 25 anos. Enfim, existe essa pressão por títulos. Agora, eu quero lembrar o torcedor, lógico que é uma coisa óbvia, mas campeão desses torneios todos, desses campeonatos todos, campeão só existe um. Só um que é campeão. E aí quando o Vasco vai disputar o campeonato carioca, por exemplo, que seria o campeonato menos complicado para o Vasco ser campeão, ele tem pela frente o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo nem tanto, porque não dá muita atenção ao carioca, mas tem outros clubes de menor investimento. Então são esses times que o Vasco tem que ganhar para ser campeão. E campeão é só um. Chega no Brasileiro, tem os times cariocas, aí só tem mais o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Grêmio, o Bahia. E só um é campeão. Mas o torcedor do Vasco quer que o Vasco seja esse um, quer que seja o campeão. Copa do Brasil, a mesma coisa. São 80 clubes ou mais disputando. E aí a torcida quer que o Vasco seja campeão. Ano passado até foi bem, chegou nas semifinais. Mas lembrando que 3 jogos foram na disputa de penalidades. Mas chegou nas semifinais. Aí tomou aquele gol do Hulk, né? Foi na única... Não digo nem que foi falha do Léo Pelé. O Léo Pelé jogou muito naquele jogo, parou o Hulk. Só que um metrinho ali que deixou, atrasou um pouquinho, chegar junto com o Hulk, ele meteu a bola lá no ângulo. O Vasco não foi para a semifinal. Mas fez uma grande campanha na Copa do Brasil. Mas não foi campeão. Então o torcedor do Vasco está querendo que o Vasco seja campeão. Agora, para ser campeão, tem que derrotar todos esses grandes clubes, cara. Essa é a realidade. E o que o Vasco precisa? O Vasco precisa se estruturar. Porque o Vasco vai ter pela frente o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Internacional, o Grêmio, o Bahia, o São Paulo. São clubes que já estão melhores estruturados do que o Vasco. Mas o torcedor quer que o Vasco seja campeão. Então o torcedor não se conforma com aquele velho chavão. O boi tem que se comer aos bifes, né? Você não consegue comer o boi inteiro, né?
Então você tem que ir aos poucos. Então, no ano passado, o que o Vasco deseja? Claro que não. O Vasco ficou em 10º no Brasileiro, o Vasco ficou na semifinal da Copa do Brasil. É o ideal para o torcedor? Não, mas é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, antes do Vasco se estruturar. Pô. E para o Vasco se estruturar, precisa de quê? Tem a SAF, que está enrolada. Então, enquanto não resolver o problema da SAF, não vai entrar um dinheiro forte, porque o Vasco tem que conseguir uma outra SAF. Então, já é uma dificuldade. Então, o Vasco ele tá se colocando, ele está participando dos campeonatos, mas está muito longe de ser campeão. E, por exemplo, esse elenco agora, ele não tem nada a ver com o que aconteceu ao Vasco, que não é campeão aí há 9 anos, 14 anos, 25 anos, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, são outros jogadores. Mas o torcedor não quer saber, o torcedor quer fazer a pressão e faz a pressão. A diretoria do Vasco, o Pedrinho vai fazer agora, no mês de maio, um ano que está à frente do futebol do Vasco. E o torcedor quer saber disso? O torcedor quer saber que é campeão há não sei quantos anos. Agora, é evidente que o torcedor muitas vezes tem razão, evidentemente, porque houve erros, né? Houve erros de todos. Então a diretoria do Vasco tem a parcela de culpa, por quê? Apesar de estar se esforçando para estruturar o clube, mas tem a parcela de culpa da questão dos reforços, por exemplo. Né? O Vasco que se interessou por bons jogadores, né? Lá atrás, há um mês atrás, um mês e meio atrás, não conseguiu. E o último foi o Rony. Ficou um mês para contratar o Rony, porque não tinha dinheiro, porque o Rony queria ganhar muito, até aí tudo bem. Mas ficou tentando, barganhando. Lógico, se tivesse muito dinheiro, teria contratado sem problema. Mas não tem. Então você fica tentando negociar, é como a gente faz, né? A gente fica tentando baixar preço. E o Vasco foi tentando. Só que chegou um ponto, pelos resultados, pela pressão, por tudo, o Vasco tinha que decidir, e não decidiu. Aí veio o Atlético Mineiro, em 48 horas levou o Rony. E aí o Vasco levou o Rony. Aí correu atrás, foi falar com o pai do Rony. Porra, mas aí não dava mais, cara. Então isso foi o quê? Falha da diretoria do Vasco. O Bruma foi lá, aí ficou lá, não, estava quase contratado, mas ficou aqui, o Bruma estava em Portugal, no final veio o Benfica, pegou e levou. Então alguns erros da diretoria do Vasco aconteceram. Então são responsáveis por alguns erros. E aí contrataram alguns jogadores que, na realidade, duvido que tenha sido sonho de consumo do técnico do Vasco, do Carille. Duvido. Olha, eu quero o Nuno Moreira, eu quero o Garré e eu quero o Lloyd. Duvido que o Carille tenha falado isso para a direção do Vasco. Duvido. Ele pode ter falado o Canóbio, ele pode ter falado o Coelho, ele pode ter falado o Rony, pode ter falado outros jogadores. Não esses 3 que vieram. Mas foram esses 3 que a diretoria conseguiu como reforços. E aí começaram a entrar no time. Então, a dificuldade para esses jogadores se adaptarem e entrarem no time. Por outro lado, o Carille também tem grande parcela de responsabilidade. Por quê? Mesmo com esses problemas, desses reforços, que na verdade são jogadores para compor o elenco, não são grandes reforços, talvez a exceção do Nuno, né, que tem mostrado logo que chegou, já entrou, já começou a jogar bem e acabou. Como se já estivesse no Vasco há muito tempo. Os outros não, os outros têm que se adaptar, os outros têm uma série de problemas e tal, não sei o quê. Mas não são jogadores para pegar a camisa e entrar no time titular, não são. Então isso é a responsabilidade de quem? Da diretoria do Vasco. Agora o técnico, o Carille, também cometeu seus erros. Né? Apesar desse problema no elenco, mas também não tem um padrão de jogo. Né? Às vezes, escala o Vasco de forma equivocada. Por exemplo, o que ele fez no jogo do Corinthians. Né? Colocou 8 jogadores reserva, só colocou 3 jogadores titulares para jogar contra o Corinthians e São Paulo. E lembrando que o Corinthians disputa as mesmas competições do Vasco. Brasileiro, Copa do Brasil
e a Sul-Americana. E o Corinthians botou o time dele todo para jogar contra o Vasco, time titular. O Vasco não botou. Então, erro do Carille? Claro, erro do Carille. Então, quer dizer, cada um tem a sua parcela, né? A sua parcela de culpa nisso tudo. Agora, o que acontece? O Vasco, com esses 10 jogos e jogando somente 2 em São Januário, o Vasco precisa muito. Já vai começar agora no sábado. O Vasco precisa muito desses 3 pontos. E não adianta, por exemplo, aí as coisas começam, as pressões começam a ser fortes, por N motivos, né? Por vários erros de diretoria, do próprio treinador, as pressões começam a crescer muito, e aí vem um outro tipo de problema, que foi, por exemplo, o Carille criticando a torcida do Vasco, pelas vaias. Mas, porra, eu queria que a torcida aplaudisse, cara. Porra, o time não jogou bem, cara. O time jogou mal. Queria que a torcida aplaudisse. A torcida do Vasco, você não pode falar um ai contra a torcida do Vasco, cara. Torcida mais fanática do que essa, por toda essa falta de títulos aqui, esses anos todos que eu acabei de falar, porra, a torcida tá ali, tá em cima. É sócio torcedor, é a torcida comparecendo, a torcida fanática, a torcida... Cara, porra, a torcida do Vasco, ela é notícia no Brasil inteiro, cara, pelo exemplo que dá. Então não pode o treinador falar da torcida, porque a torcida vaiou. Porra, e daí? O torcedor tem todo o direito de vaiar, pô. Ele tá pagando ingresso. Ele não tá vendo o time como gostaria de ver. Ué, mas ele tem que vaiar. Aí vai o Léo Jardim, também uma infelicidade total. Uma das poucas vezes que eu vi na Vitória a torcida vaiar. Mas não jogou nada o Vasco, cara. Não jogou bem. Criou oportunidades? Criou. Mas errou muito, falhou muito, não apresentou um futebol que você, pô, o time jogou bem, pô, o time criou algumas jogadas, pô, jogou bem, mostrou jogadas ensaiadas, jogadas interessantes, o time rendeu. Não, no final ainda tomou um sufoco, cara. A torcida ainda ficou nervosa, cara. De repente uma bola vadia daquela lá, um escanteio daquele lá, podia empatar o jogo. Olha a desgraça aí, empatar com Puedio Cabello. Porra. Então, não dá para ficar com esse tipo de comportamento, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Sabe como é que o jogador, o treinador, responde à torcida? A torcida vaiou hoje. Beleza. Quando chegar no próximo jogo, sabe o que o Léo Jardim pode fazer? Agarrar pra cacete. Sair do gol bem. Fazer grandes defesas. Ele é um grande goleiro, cara. Salvar o Vasco em várias oportunidades que o adversário criou, ele salvou. Pronto. Essa é a resposta para a torcida, pô. O treinador, a mesma coisa. Escalou o time, olha, o time é esse aqui, cara. É o que eu tenho, é esse aqui. O que eu tenho de melhor é isso aqui. Fazer as substituições corretas. Não poupar 8 jogadores, como ele poupou. Fazer o time jogar bem, criar jogadas. Essa é a resposta do treinador para a torcida, cara. Agora, criticar a torcida, técnico criticar a torcida, jogador criticar a torcida, não é por aí, não é por aí. Ainda mais a torcida do Vasco. Os jogadores mostraram apoio ao Carille quando o Verratti fez o gol, e foi lá, todo mundo abraçou e tal, beleza. O grupo é bom, tá fechado, o grupo se apoiando, beleza. Agora a torcida é fundamental. A torcida do Vasco é fundamental em São Januário ou em qualquer outro lugar do Brasil. É fundamental. Então os jogadores não podem entrar nessa, cara. Tem que assimilar, vaiou, engole seco. E tenta provar no jogo seguinte que a torcida foi injusta. Não precisa nem falar nada. Porque o torcedor é assim, cara. Não é novidade nenhuma. O torcedor é assim. O torcedor hoje vaia o jogador. No jogo seguinte, se ganhar, porra, quer que o jogador vá para a seleção brasileira. É assim.
E às vezes não precisa nem esperar o outro jogo, não. No próprio jogo. O jogador é vaiado no jogo, daqui a 15 minutos faz uma jogadaça, ou faz um gol, ou faz... Porra, a torcida aplaude, cara. No mesmo jogo. Entendeu? Então não adianta querer arranjar um problema com a torcida. E ainda mais a torcida do Vasco, pelo apoio que a torcida dá a esse time, pelo apoio que a torcida dá a esse clube. Então, amigo, agasalha e responde no jogo seguinte. Ok, meus amigos? Agora, o apelo final, né, que eu queria fazer. Já que o Vasco vai ter esses 10 jogos, né, a grande maioria na casa dos adversários e um outro em campo neutro, é fundamental que o torcedor do Vasco compareça a São Januário para esse jogo com o Sport. É fundamental que o Vasco consiga esses 3 pontos. Então, torcedor, desarme os espíritos, releve um pouco essa cabeça quente aí do treinador, cabeça quente do jogador, o torcedor também está de cabeça quente, então todo mundo está de cabeça quente. Então vamos esfriar um pouquinho a cabeça e vamos sábado em São Januário, né, para torcer muito no Vasco Sport, porque esses 3 pontos vão ser fundamentais nesse mês que o Vasco vai ter pela frente. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima.